Olá a todos. Ontem eu fiz um hangout com o Neemias do canal Verdade Revelada e o hangout não ficou muito legal por causa da minha internet. Então eu vou responder todas as perguntas do Neemias em alguns vídeos. Então a primeira pergunta que ele me fez foi: por que eu não acredito que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e sim em torno de 6 ou 7 mil anos? E a resposta é muito simples. Principalmente pela falta de estudo e a falta de interesse em estudos sobre a constante de decaimento radioativo do urânio 238. O que é isso? O urânio 238 ele é um elemento radioativo, então instável, que ele vai buscar estabilidade se convertendo no final de uma cadeia de decaimento radioativo em chumbo. Então ele vai sair do urânio e vai virar um chumbo, tá? Com uma determinada estatística, em 4,5 bilhões de anos. Ou seja, em 4,5 bilhões de anos, metade de uma quantidade de urânio vai se tornar uma determinada quantidade de chumbo, vai ter decaimentos para outros elementos e tudo mais, mas basicamente é isso. E essa constante diz que o chumbo sofre esse decaimento radioativo em 4,5 bilhões de anos. Ou seja, 4.500 milhões de anos. Então, assim, o que isso significa? Isso significa que, vamos imaginar um carro, ok? Um carro. Eu viro para vocês e digo o seguinte: um carro vai viajar 100 km por hora durante 1 hora. Você acredita? Ok, acredita, eu também. E se eu falar o seguinte: mas esse carro vai fazer uma viagem longa e ele vai viajar continuamente a 100 km por hora durante 10 horas. Você acredita? Eu acredito. É difícil, mas dá. E se eu virar para vocês e falar que esse carro vai andar 100 km por hora continuamente, sem variar nem para mais nem para menos, durante 1000 horas? O que vocês acham? Difícil, hein? Já tá um pouco difícil. Tem mecânico, tem gasolina, tem que pôr gasolina, puxa, precisa de um monte de aparato pra gente conseguir fazer isso. Mas e se eu falar pra vocês que esse carro vai viajar 100 km por hora constantemente durante 1 ano? Ops, já começou a ficar mais difícil de acreditar, né? Mas espera um pouquinho, esse carro não vai viajar durante 1 ano, ele vai viajar durante 10 anos. Puxa, 10 anos continuamente, velocidade constante, não importa se é 100 km por hora ou 10 km por hora, mas vai ser constante a velocidade ao longo de 10 anos, ele não vai dar nenhuma paradinha. Você acredita? 10 anos. Acredita? Ok. Vou fazer diferente. O carro pode estar andando até devagar, a 10 km por hora ou 1 km por hora, mas ele vai viajar com a mesma velocidade constante durante 1000 anos. Uau! Alguém tem que nascer dentro do carro, tem que trocar piloto, tudo. E a gente vai garantir que 1000 anos, que tal? Ah, já não dá para acreditar? Ah, mas vamos aumentar a aposta. 10 mil anos, constante. Hã? Não dá para acreditar? 100 mil anos. Quem dá mais? 1 milhão de anos. 1 milhão de anos com velocidade constante. Não, melhor. 10 milhões de anos. Não, melhor, 100 milhões de anos. Não, mais. 1 bilhão de anos. Não, melhor, 4 bilhões de anos. Pergunta: se eu falar para vocês que eu vou medir a velocidade do carro com um radar agora e deu 35 km por hora, e eu falar para vocês o seguinte: eu vou fazer uma conta de quantas voltas esse carro vai dar na Terra, porque eu acredito que com a minha medida instantânea que eu estou fazendo agora, pum, eu vou acreditar que esse carro vai andar de forma constante com a mesma velocidade nos próximos 4 bilhões de anos. Você acreditaria? Tipo, você percebe que isso é um exercício de criança? Não é um exercício de gente séria? Não é um exercício de um cientista? Vamos lá, vamos supor. Você vai falar o seguinte para mim: beleza, Afonso, mas tem um problema. Não é um carro, a gente está falando de um elemento químico, certo? Ponto número 1. E ponto número 2. Não tem como a gente fazer essa medida 4
bilhões de anos atrás, 3 bilhões, 2 bilhões. E a resposta é, eu concordo. Só que o que eu não concordo é o seguinte, como alguém pode pensar, é um elemento químico. Um elemento químico, ele tem propriedades físicas diferentes em temperaturas diferentes, pressões diferentes, campos magnéticos diferentes. Então, o campo magnético da Terra já variou? Sim, a gente tem evidência disso. As pressões em cima desses elementos já variaram? Sim, óbvio. Por que óbvio? Vamos lá. No Brasil existem grandes bacias sedimentares. Por exemplo, em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, tem uma bacia gigante onde tem o famoso aquífero Guarani, que vai até o Paraguai. Essa bacia é uma bacia gigantesca, cheia de sedimentos que entraram lá dentro, certo? Onde a parte mais espessa tem 6 quilômetros de espessura, 6.000 metros, beleza? E é uma bacia gigantesca que cobre vários estados. Então, se essa bacia cobre vários estados, também tem outras bacias, só um parênteses. Bacia do Parnaíba, bacia do Potiguar, bacia do Amazonas, várias bacias sedimentares gigantescas. Então, se essas bacias sedimentares gigantescas estão preenchidas, de onde veio toda essa areia, todo esse sedimento? Isso veio da erosão das rochas no entorno, certo? As rochas foram erodidas e mandaram esses sedimentos lá para dentro, para uma baixada. Ok. Quantos quilômetros é estimado que foi erodido nas rochas? Bom, na média, 10 quilômetros. 10.000 metros. Então a rocha que você está pegando na mão hoje, um dia ela pode ter estado a 10.000 metros de profundidade. Pergunta: se você pegar 10.000 metros de coluna de rocha, um peso gigantesco, e pôr em cima de uma amostra de urânio, será que o decaimento radioativo é exatamente igual ao decaimento radioativo de uma amostra sem essa pressão? Óbvio que não. Óbvio que não. Até a estrutura cristalina dos minerais muda sob pressão. Tá? Isso a sismologia sabe já faz tempo. No manto a gente tem diferenças de estruturas minerais por causa de pressão. Pressão e temperatura. Então, se a temperatura varia, até porque as camadas geológicas estão em profundidades diferentes, né, hoje e no passado. Se o campo magnético varia e tudo varia, por que a constante de decaimento radioativo não varia? Por quê? Porque ninguém teve interesse. Porque eu aposto que se você tem condições de ir no laboratório e fazer medidas da constante de decaimento radioativo sob pressão. Pega uma amostra de urânio, põe pressão nela, uma pressão gigante, talvez de 1.000 metros de rocha ou 200, faz medições disso ao longo de anos, repete isso na década seguinte, repete isso na outra década, repete isso na outra década. E vê se varia de década para década. Ah, variou? Desculpa, pessoal, não dá para usar geocronologia. Tchau, tchau. Mas não, o que a gente tem? O pessoal definiu. Isso está certo, isto não varia com pressão, não varia com temperatura, não varia com campo magnético. Joga fora tudo que a gente sabe de física e química. Nada varia com pressão, nada varia com temperatura, nada varia com nada, absolutamente nada. A gente vai definir essa constante como erro zero. Erro zero, ela é uma constante de decaimento radioativo com erro zero. Nenhum parâmetro da física tem erro zero. Nenhum artigo seria aceito com um parâmetro que não tem erro, não tem avaliação de erro. Mas os geólogos definiram. Não, a gente aceita uma coisa que tem erro zero, a gente joga toda a química no lixo, a gente joga toda a física no lixo, dane-se, isso não é importante. E agora, mais da metade do nosso corpo docente é dedicado a fazer estudo de rocha. E dane-se tudo. É lógico. Agora vem a questão. Dá para mudar isso? Lógico que não. Todos os geólogos já foram ensinados dessa forma. Não vai mudar. A pessoa precisa ter um mínimo de bom senso. Mas o que eu falaria aí pro Neemias é o seguinte. Tudo bem, o mundo quer não ter bom senso? Não tenha bom senso. Mas você que está pensando um pouco fora da caixa, você vai acreditar que a velocidade é constante ao longo de 1.000 anos, 10.000, 100.000 anos, 1 bilhão de anos?
Será que seu filho de 5 anos acreditaria nisso? Será que um adolescente de 14 anos acreditaria nisso? Acredita porque aprende na escola. Mas, se você for ver, nada passa de uma grande piada. Uma piada terrível. Mas é isso. A Terra ela tem 6 mil anos, 6 a 7 mil anos. Talvez dê para acomodar até um pouco mais. Mas ela não tem milhões de anos, ela não tem bilhões de anos. E a geologia ela é catastrófica, ela não acontece devagar. Né? O geólogo acredita assim, a rocha está parada hoje, então ela vai estar parada daqui 1000 anos. Não, não é assim que funciona. Pode estar parada daqui 1000 anos, ou pode ter um super terremoto, pode ter um super tsunami, pode ter qualquer evento cataclísmico, e é isso que eu acredito. Eu acredito que a geologia é catastrófica. Quando acontece algo, é catastrófico. Não é lentamente. O Brasil e a África não se separam 2 centímetros por ano, porque a gente está olhando hoje e fala, hoje o Brasil e a África estão se separando 2 centímetros por ano. Então, nos últimos milhões de anos, foi sempre assim. Não, eu acredito, como outros cientistas acreditam, que a separação foi rápida, aconteceu em poucos dias ou semanas, e hoje a gente vê um resíduo dessa velocidade inicial. Só isso. Bom, essa é a minha opinião, e muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai ter as próximas respostas.